Religare de hoje bem animado. Programa pra cima. Estamos tendo a honra de receber PH da Mocidade. PH, sou eu, Paulo Henrique Paiva Ventura, nascido 4/9/64. Olha para isso, gente. PH, tá pronto? Sempre. PH, você tem noção de como o Religare, que era o antigo Expo Religião, o tanto de vídeo e comentários que a gente recebe? Não tenho noção. Então, vou te dizer muita coisa. Nunca foi a sua. E por isso eu fiz questão de trazer você. Porque eu acredito que você faça alguma coisa por eu receber tantos vídeos criticando e nunca recebi um seu. Então, Obrigado. por isso que eu convidei você para vir aqui. Bem, o que são essas reclamações? Hoje está se usando nas rodas de samba se cantar os pontos de umbanda, de candomblé, e é algo que tem crescido muito e que as pessoas na hora cantam muito, mas aí, infelizmente, tem sempre aquela pessoa que passa, né, do ponto. Aí vem pessoas de biquíni ou de maiô, sem camisa, e aí fazem de conta que estão incorporando. E aí a caixa do Religare enche da nossa página. Luzia, você não está vendo? Luzia, então, assim, recebemos muito vídeo, nunca recebemos de você. Aí eu falei, eu preciso chegar até ele para saber. Aí de primeiro me disseram, mas eu vou perguntar a você, se você não se importa, também se não quiser responder, sem problema. Você tem uma religião? Me cuido da minha religião. E qual é a sua religião? Eu sou da Umbanda, né? Nossa. Sou da Umbanda, eu me cuido, como você falou, né? Eu não sou a estratégia, eu sou o estrategista. O que acontece? A gente não pode se meter no projeto de ninguém. Certíssimo. Eu só acho que está faltando respeito, né? Está faltando a identificação dentro da parte da cultura brasileira, que ela é muito importante no mundo sambístico. Já dizia Candeira nos anos 70, o samba tem mandinga, mas não é macumba. Perfeito. E aí as pessoas estão entendendo de outra forma. As pessoas estão levando a nossa cultura para o mundo da mídia, que não é isso aí. É outro tipo de valores. E aí realmente mexe, sim, com os pretos velhos, com os exus, com os orixás. Não sei até aonde ou até que ponto nós vamos desafiar esse perigo, porque é um perigo. Tem pessoas mexendo com quem não conhece. Tem pessoas que não estão preparadas para cantar aquilo ali, ou para entender o que está sendo feito ali. Era aí essa pergunta que eu queria fazer a você. A pessoa tem que se preparar para fazer uma roda de samba dessa? Onde ela mexe com tantos orixás, com tantas Ou coisas? se preparar, ou estar preparado. Perfeito. Eu acho que é o seguinte, a gente não pode correr desse assunto. Quando você corre da sua verdade, você passa a ser mais mentiroso do que eles. Muita gente não quer, na verdade, falar. Usa jogo de cintura e escorrega. Uhum. Não tem que escorregar, a gente não pode correr da nossa verdade, da nossa parte de espiritualidade, da nossa ancestralidade. Se o samba tem mandinga, mas não é macumba, essa frase foi feita lá em 72 para 71, ele já estava prevendo o que estava acontecendo, que ia acontecer hoje. Ou então alguém deu esse toque nele, no Candeia. Tudo que foi falado no passado de acontecer hoje, está acontecendo. De todas as formas. Então, veja bem, eu vou começar a roda de samba. A gente tem que louvar, sim. Porque o samba nasce de umas cantigas. O samba nasce nos terreiros. Não tem como fugir disso. Mas é no início. De repente, na metade, vou falar aqui de fulano de tal, ou de fulano de tal. Quem me ajuda, que abre meus caminhos. Vamos louvar.
Uhum. Legal. E no final não tem como se correr disso. A gente canta o jongo, que o jongo é o pai do samba. Perfeito. E canta o jongo também nem qualquer roda de samba, não. A gente canta onde tem a ver. Onde tem a estrutura espiritual para ser cantado. Porque poucos lugares hoje tem um terreiro. Poucos samba hoje é um terreiro. Até a macumba hoje é mais um terreiro. Certo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que está sendo feito. Porque o universo está girando. E como diz a letra do Miriti, quando a gira girou, ninguém suportou. Então, eu recebi um vídeo, que esse foi o pior de todos. E aí eu postei esse vídeo, falando sobre respeito, falando sobre as pessoas que cercam aquela pessoa. Se amanhã ela chegar numa casa de umbanda, numa casa de candomblé, se ela vê aquela pessoa virada, será que ela vai acreditar? Porque a pessoa está do mesmo jeito que estava no pagode. E a menina estava com um biquíni branco e recebendo. E aí eu postei o vídeo, pedindo mais respeito, bem, atendendo aos babalorixás e alorixás que não largaram do meu pé. Botei, aí pronto, preciso te dizer que lá embaixo veio uma renca. Só não admito que tenha palavra de baixo escalão, agressão, nada disso. E aí, realmente eu acertei no que eu falei, sem querer. A menina era de um centro. E o pai de santo dela entrou. Aí ele falou, olha, se ela está passando por isso é porque quer, mas não por mim, não pelo que eu ensinei, não pelo que eu falei. Esse vídeo é uma vergonha para mim. Se ela hoje volta aqui, porque ela está fugindo de mim, eu boto ela lá dentro, raspo ela de novo, que é para ver se dá certo. Peço desculpa, ele pediu desculpas. E aí todo mundo acatou, sabe, uma fala bonita, uma fala de fé. Quer dizer, aí ele falou, o nome desse santo aí que ela está recebendo é bebida. Não tem outra coisa. A nossa ancestralidade, juntamente com a nossa espiritualidade, é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão verdadeira, que já foi muito mais respeitado, não merece esse tipo de brincadeira. Não. Merece. Para quem se preparou, para quem se prepara, quando abre uma casa de samba, vai ver qual é o orixá que rege aquele espaço, que rege aquele quintal, que rege aquele salão, que rege aquela esquina. Hoje tem muito samba na rua. Acredito eu que a pessoa espiritualizada e leva com seriedade, ela faz isso tudo. Vamos ver quem toma conta dessa esquina aqui. Vamos ver quem é o orixá desse quintal, quem é a mulher desse quintal, quem é a criança desse quintal. Eu acho que eles fazem isso. E tem que fazer. Agora, como você falou aí, né? Tem que ter cuidado. Porque às vezes tem pessoas que conseguem enxergar alguma coisa. Tem outros que são leigos no assunto. Que são totalmente cegos. Que não se prepara, que não toma seus banhos, que não faz o que tem que ser feito. E a noite, pra gente, é maior do que o dia. PH, se faz o terreiro de crioulo, me ajuda aí. É muita coisa. Eu faço parte do terreiro de crioulo, eu tenho o samba de preto velho, Isso. eu faço parte do, que foi até ontem, lá no Parque de Madureira, samba de coroa, eu tenho o PH Mocidade de Andréa Café. Certo. Eu vi 2 vídeos, eu acompanhei e tal. Sim. Não vi essa cena. Qual cena? Alguém recebendo santo. Não tinha. Procurei. Vocês estão vendo aí, né? Não vi, gente. Por isso que ele está aqui. Você faz alguma alerta antes? Você fala é proibido? Ou não, as pessoas já te conhecem, então nem faz a brincadeira, nem a gracinha? O Candeia foi maravilhoso depois que morreu, né? Eu acho que vai ser assim, um PH. Muitas coisas eu falo que não pode. Porque hoje em dia você só é muito bacana, muito legal, muito maravilhoso, ou está na mídia, porque você pode, contigo pode tudo. Se você falar assim, poxa, gente, isso aqui não pode, pronto, você não presta mais. Então você diz que não pode.
para essas coisas aí, da espiritualidade, eu nunca falei que eu não pode. Mas o ser humano ele não é burro, né? Não. O ser humano entende a tua forma de olhar, a tua forma de sentar, até de pegar num objeto. Eu acho que ela não gostou que eu fiz isso, não. Eu botei o café aqui. O café não pode ficar aqui. Aí você falou que não pode, fiquei com raiva? Eu vou embora? Não faço a entrevista? Isso que eu ia te dizer, porque as suas rodas de samba são lotadas, eu vi no vídeo. Então, mesmo que você diga que não sei, eu acho que eu vou pela tua primeira. Se eu estiver errada, me desculpe. Mas eu vou pela sua primeira fala. E existem também aqueles que estão imitando hoje, cantando hoje, porque tá vendo que tá dando certo lá pro seu florzinho. Ó, tá dando certo lá, Tudo que então dá certo vamos eles querem, fazer né? aqui. Mas não tem nenhuma preparação para aquilo. Há quanto tempo existe a espiritualidade? Desde que o mundo é mundo. Então, agora que virou sucesso? Virou em tudo quanto é lugar, né? Foi na Marquês de Sapucaí, porque eu vou falar com você. Eu nunca vi tanto grito de carnaval. Eu tenho certeza que a Pombagira Cigana está cansada, porque, olha, a maioria das escolas de samba abriram com ponto de cigana. E olha que o enredo era outra coisa. Era Oxalá, era Xangô, mas eu te digo que a pobre cigana está cansada. Eu vou lhe falar uma coisa muito... E eu tenho certeza disso, que existem pessoas com mais capacidade do que eu, com mais experiência do que eu, com mais sabedoria, muito mais do que eu, que vai sentar aqui, se vier com o coração aberto para o nosso bem espiritual, vai falar muito mais coisas. Ah, eu tenho. Eu tenho certeza disso. Eu tenho uns babalorixás, nossa. Sabe, a sua vinda aqui hoje foi primordial, porque eu disse para eles, eu encontrei alguém que não é a favor e eu olhei a roda de samba dele, não acontece. Então, ou as pessoas já o conhecem, sabe o respeito que você tem pela ancestralidade, e se eu vou na sua casa sabendo o respeito que você tem à ancestralidade, não sou eu que vou chegar na sua casa e vou fazer alguma coisa que vai ferir aquilo em que você crê e naquilo que você acredita. Mas isso não faz com que as pessoas deixem de frequentar a sua casa. Sim. Não. Ela vai entrar, vai pedir licença, que é o que a gente faz. A gente pede licença não só ao dono da casa, mas o dono da casa espiritual daquela casa. E você vai se comportar de acordo com o que o dono da casa coloca. Hoje é difícil, né? O respeito, né? De se comportar como tem que ser na casa do próximo. Eu estou tendo uma chance aqui agora de falar para o mundo do samba, que é o mundo da espiritualidade, na verdade, que eu não sou um macumbeiro. Então peraí. Eu apenas me cuido. Então peraí, gente. Vamos causar um clima. A gente vai a um pequeno intervalo e já voltamos para ouvir o recado do PH. Que beleza. Voltamos. Se vocês estiverem curiosos como eu, dá o seu recado, PH, por favor. Então, meu povo do Partido Alto, do Samba de Roda, povo do Cateretê, muita gente acha que eu sou macumbeiro, que eu sou feiticeiro. Não. Eu me cuido, como bastante de vocês aí fora se cuidam. O grande problema, que não é problema nenhum, é que, às vezes, eu só me cuidando, eu respeito mais do que vocês, que são os próprios. E nós temos que respeitar sim, pô. Nós temos que se respeitar. Na verdade, para o mais novo nos respeitar, a gente tem que passar esse respeito para o mais novo, para eles entenderem o que está acontecendo hoje no universo. Essa falta de respeito, essa falta de verdade. Vale quem dá aquele abraço, tapinha nas costas, por trás, mete a boca. É aqui, ó. Na linha da verdade. Tete a tete. Tá certo. Como é que começou essa ideia sua de levar
o ponto para o pagode? Então, em 97, o samba atualizado, ele estava desvirado. Estava jogado às traças. Principalmente lá na Zona Oeste. É onde eu defendo com os residentes e sempre briguei para o que está acontecendo hoje. Porque meu bisavô, meu avô, meu pai não conseguiram fazer isso. Então, a Zona Oeste, ela sempre foi visualizada pelo Bangu, do Dr. Castor, de 85, e pelos bailes que tinha no clube de Copa 7, Devaneio, Brasil Show. Não tinha esse samba de partido alto. Não tinha essa batucada, não tinha esse tambor, não tinha coisa da nossa negritude. Negritude, desculpa a palavra. E eu cresci vendo isso. Só tinha na Zona Norte, aqui na Zona Central, na Baixada, que eu não frequento muito. Eu também acho que tinha pouco, tiro por hoje. E aí eu falei assim, poxa, um dia eu quero fazer isso. Roda de samba. A roda existe há mais de 500 anos, né? Eram os índios, Sim. era o nosso povo, era em Angola, era o samba. Chega no Brasil, samba. Não tinha harmonia, não tinha parte harmônica. E eu não peguei essa parte. Eu li essa parte. Mas eu queria isso na Zona Oeste. E aí, eu tinha um amigo, Silvio Luiz, falou, negão, vamos fazer uma roda de samba? Aí eu falei, olhei para ele, falei, você quer roda de samba mesmo? Ele é. Eu tenho um pedacinho guardado, dá pra gente fazer. Quanto que acha que a gente vai gastar? Eu falei, não, cara, o samba, ele é tão escravizado que ele não é muito caro, não. É só fazer com carinho, com amor. E aí nasceu o Samba da 400. Numa praça, os amigos, sem luxo financeiro. A gente ganhava na cerveja, ou seja, nada. Aí, os vizinhos começaram a incomodar. Olha como é que o bagulho vem. Você vai entender essa conversa aqui. Eu adoro essas coisas. Enfim, o Samba da 400 acabou. Alguns vizinhos conseguiram acabar com o samba. E aí veio o Leandro, que é o sócio do Terreiro de Crioulo comigo, hoje é Renato e Júlio Moraes, mas era eu, o Leandro, o Silvio e a irmã dele, Rose Maciel. Vamos fazer um samba, mas aquele samba que não se toca no rádio. Para trazer os mais velhos para a rua, aquela sardinha, aquele mocotó, cerveja bem gelada e tal, essas coisas. O nome? Aí, sorteamos lá, Terreiro de Crioulo, é isso. O samba começa às 3 horas da tarde, vai até 9 horas. Para o povo começar a ter como ir embora tranquilo. Que há 12 anos atrás já estava começando a ficar estranho à noite. Mas antes disso, vamos colocar 10 anos antes de sair, de 2012, tinha o samba do Paulinho Produto. E eu cantava muito jongo. Mas a Zona Oeste nunca cultuou jongo. Quem cultuava jongo era eu. Não que eu era o jongueiro, eu escutava. Eu achava aquilo bonito. Caramba, você é meu. Você é o meu povo. Isso eu pensava, porque a minha família já era da igreja. E aí, poxa, o samba do Paulo Henrique só toca macumba, era jongo. E aí a Beth Carvalho lançou um disco. Não, foi o primeiro DVD que ela lançou. Beth canta samba na Bahia. Então imagina a Beth cantando na Bahia. E tinha o jongo. E tinha os pontos. Mas tinha muito samba. E aí, todos aqueles que naquela época, eu botava 25 anos atrás, falava que eu era macumbeiro, que eu cantava pão de macumba, hoje eles cantam mais macumba do que eu nas rodas de samba. Mudou. Ou seja, a mídia, eu acho que deve ser a parte financeira, porque ninguém queria ir no samba do Paulo Henrique. Porque o Paulo Henrique cantava pão de macumba. E, na verdade, gente, não era pão de macumba. Era o jongo, porque o jongo é pai do samba. Existe, lógico, bastante que eu conheço, que sabe o que é uma macumba, sabe o que é um jongo, sabe o que é um candomblé, sabe o que é um jeje. Mas muitos estão na alegria. Muitos estão naquela alegria. Eu posso cantar um pagode,
porque eu aprendi a letra, mas eu tenho certeza que esse pagode não é a minha raiz. Que eu não vou cantar esse pagode com o coração aberto como eu canto um samba, como eu canto um jongo. Mas como o pagode está na moda, então eu vou cantar o pagode. Isso está acontecendo com a parte da espiritualidade. Sim, só que nós temos grupos hoje que não cantam nem intercalam os pontos de Umbanda e Candomblé com outro pagode normal. Vai do início ao fim só com samba de Candomblé ou samba de Umbanda. Samba não. Com as cantigas de Umbanda, cantiga de Candomblé, cantiga de Jongo. E aí todo mundo recebe. É uma coisa de louco. Eu acredito que isso aí é o projeto deles. Eu acho que eles têm entendimento ou a certeza do que eles estão fazendo. O que a gente faz? A gente pede para que aquilo seja verdadeiro e que quem está fazendo tenha entendimento disso, porque eu acho que quem criou esse projeto sabe por que criou. E hoje, na verdade, a verdade é uma só. É um sucesso. Sim. É um sucesso. E, de repente, eu tenho certeza disso, que eles sabem o que eles criaram. Agora, quem está se envolvendo, porque está achando bonito, aí é outra história. Sim, eu acho que é um sucesso e nem vou culpar esses grupos por isso, porque você não pode culpar o grupo que está Não. sentado pela reação de quem foi ao Não pagode. tem culpa de nada. Não tem. Se a pessoa decidiu receber, foi ela lá. É todo o samba que o PH fez nesses 43 anos de luta, né, de correria, só pode tocar samba. Até no intervalo só pode tocar samba. E a gente sabe que a gente tem amigo que abraça a gente, mas é inimigo, porque não gosta dessa atitude. Por que tem que ser só samba? Porque tem que ser só samba. Eu quero saber qual é o outro evento, qual é o outro tipo de festa que no intervalo toca samba. Se tiver, me mostra. Qual é o outro evento, qualquer evento que no intervalo toca samba? Nenhum. Ainda não vi isso. E por que no nosso samba, na nossa cultura, que é tão sofrida, que a mídia pouco valoriza, tem que tocar de tudo? Para agradar quem? Se é evento de samba, tem sambista ali dentro. Perfeito. E até porque, em muitas casas de candomblé ou de umbanda, quando se termina a sessão, o culto, quando encerra mesmo o culto, os pais se faz uma janta, se tem uma comida, se tem, em algumas casas se tem uma bebida, e era muito comum se fazer um jongo, um samba de roda, com os filhos de santo ainda com a roupa de ração, e dançando aquele samba de roda ali, todo mundo. É daí que nasce o samba centenas de anos atrás. Não é isso? Quando Então, acabava a macumba, tinha uma reunião. isso. E aí eram essas coisas, é festança. Mas, como eu mesma disse, quando acabava o sagrado não pode ir para dentro do profano. Nem o profano para dentro do sagrado. Numa reunião comigo e os amigos do Samba de Caboclo, eu falo assim, essa frase nasceu lá. O Didico e o Chaves sempre morreram de rir. Eu falei assim, depois de uma reunião, aí tem uma conversa. Aí no final eu falei assim, essa frase. Confia no feitiço, feiticeiro. Confia no feitiço, feiticeiro. Porque tem feiticeiro que faz com feitiço, mas não confia. Não, nem ele mesmo. Eles riram muito. Caramba, PH, que tirada bonita. Eu falei, é. E às vezes, na verdade, ô Luzia, quando a gente fala esse tipo de coisa, às vezes não é nem a gente. É que a gente tem tanta fé que as coisas acontecem. E recebe seu recado. Sim, sim. Eu tenho... Uma coisa eu tenho certeza, tá? Eu não vou ficar nem rico nem milionário. Só vou carregar para onde eu tenho que carregar, para onde eu tenho que ir, essa verdade. Mas é muito bom ouvir isso de você. Uma pessoa que tem umas rodas de sambas bem respeitadas, lotadas, estilo Cacique de Ramos, no chão, ali com todo mundo em volta, e isso não acontece. Aí vai perguntar assim, a Luzia, primeiro que agora não é a Luzia falando, tá? Agora o Instituto é Ligar, que recebe aquele monte de reclamação.
É contra a roda de samba que canta os pontos? Não. Apesar de eu achar que você tem muita coisa para cantar, não sou contra. A Luzia gostaria, e o Instituto Religare, que as pessoas que frequentam não fizessem de conta que estão recebendo algum espírito. Ou, se estiverem, que corram no seu pai de santo, para ver porque que a cabeça está fraca dessa maneira. O que a gente não pode é pegar uma religião tão importante, de uma ancestralidade tão importante, e transformá-la somente nisso. Que aí vira piadinha. E você abre na segunda-feira, você vê em várias redes sociais só piadinhas atacando a uma religião que merece todo respeito. É, porque o inimigo gosta, né? Sim. É que eu falei. A gente abriu o samba, cantou o negócio, de repente no meio do samba. Não toma aí. Vambora. Sai daí, volta pro samba de novo. No final, vambora. Entendeu? Mas é perfeito Porque isso. a gente sabe que o inimigo tá feliz, né? Qualquer coisa que dê errado. Mas acredito eu que todos aqueles, ou quase todos aqueles, que têm isso, que têm esse projeto, que também é muito bonito, é muito maravilhoso como você está preparado para fazer isso, sabe o que está fazendo. Tem certeza do que está fazendo. Aquele que não tem certeza, aquele que não se preparou, lá na frente sempre tem uma trilha, uma esquina, uma curva. Sim. E a conversa é por aí mesmo. Olha, PH, adorei conversar com você, mesmo. Gostaria que você usasse nossos espaços para você convidar as pessoas para a sua roda de samba, que é fantástica. Fique à vontade. Então, eu queria muito que você convidasse os amigos desses projetos que viessem aqui. Porque eles têm que... Eles não. Nós temos sempre que falar do nosso povo ancestralizado, do nosso povo ancestral, do nosso povo espiritual, do nosso povo espiritualizado. Até porque é isso que nos alimenta, a nossa fé. E o nosso samba sempre vai precisar e depender, sim, de cuidado e de respeito. E vocês têm que vir aqui, sim, conversar com a Luzia, que é isso que ela quer. Ela quer saber. A gente que é mais velho também quer aprender. E entender por que está acontecendo. Agora, aqueles que não são vocês, que só quer a brincadeira, aí a história é outra. Nós temos que se proteger, se defender, sim, sempre. E os projetos têm que ter, sim. Não pode parar de ter. Tem que ter, porque o samba nunca parou. Essa frase, não deixa o samba morrer, esquece. A gente que luta pelo samba. Quem cavou o asfalto, hoje tem direito, sim, de cavar um pouquinho na areia da praia. PH, muito obrigado. Sim. Digo a você que trago, sim. Já trouxe carnavalescos para falar sobre enredos que passaram do limite, que passaram do ponto. Então, a gente sempre conversa. E eu concordo com o que ele disse. Esse não é só um problema de quem está realizando o evento, mas principalmente de quem vai ao evento. Por quê? É muito importante, gente. Religião de matrizes africanas e religião da Umbanda já sofre demais. Não precisa os próprios fazerem alguma coisa para que piore essa situação. Ah, Lúcia, então você está dizendo para a gente não cantar? Não, cante, mas conscientize a quem vai na sua roda de samba. Porque quem vai a uma roda de samba é fiel. Ela vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela gosta. Por isso que ela vai. Então é fácil essa conscientização. Então, quero agradecer ao PH. Esse programa foi um programa diferente, para cima. Eu gostei muito desse programa porque a gente falou de ancestralidade. E isso, para quem não sabe, é a coisa mais importante do mundo. Muito obrigado. Até o próximo programa aqui, na TV Alerj, o canal do Povo.